Olá, irmãos queridos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos, como sempre, fazer a leitura do Evangelho e logo depois a nossa prece para iniciar o estudo de hoje. Então, a leitura do Evangelho é do capítulo 6, o Cristo Consolador, e o tema é o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. E assim vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, pela oportunidade desse estudo nessa casa que tanto amamos e precisamos, o estudo desse livro que nos traz entendimentos tão confortadores a respeito das questões da mediunidade. Que possamos, Senhor, ter bastante atenção no estudo de hoje, para que possamos tirar o melhor proveito. Que em Teu nome e em nome de Deus possamos iniciar o estudo. Graças a Deus. Então, queridos, vamos iniciar com o tema de hoje. Hoje é a sexta videoaula, nosso curso está chegando ao fim e o tema de hoje é o passe. Nós vamos falar do passe de uma maneira geral, mas vamos falar também do passe de harmonização e tratamento espiritual especificamente. Mas antes de tudo, mais importante, nós vamos dar uma ideia do que é o passe, como funciona o passe, em que situações ele é mais ou menos eficaz. Então vamos começar com uma introdução de Emmanuel, que está no livro O Consolador, que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então vejamos o que Emmanuel diz no livro Consolador, que a doença é uma contribuição preciosa para o organismo daquele que está reencarnado, para o espírito que vai vivenciar essa doença. Então vamos continuar, porque isso vai mudando a nossa visão sobre o efeito da doença. Ela é necessária? Por que eu passo por uma doença? Então Emmanuel está nos esclarecendo muita coisa. É uma contribuição preciosa, lembrando que todo processo de dor ele é educativo, nunca punitivo. O objetivo da nossa reencarnação na Terra é a educação do nosso espírito. Nós temos que nos educar com base nas leis morais, nas leis de Deus. E isso é complicado, porque a gente vem ao longo de muitas encarnações indisciplinadamente fazendo o que achava que era certo, e não aquilo que estava em acordo ou está em acordo com as leis divinas. Então vamos lá. O que é o passe? Alguém sabe o que é o passe, verdadeiramente? Ou apenas chega na casa espírita, recebe um passe e se sente bem e sai achando que está tudo ótimo, resolvido? Alguém sabe o que é o passe? Então vamos ver. O passe é a transfusão de energia que atua no campo celular. Então André Luiz nos diz isso no livro Evolução em Dois Mundos. O passe é uma transfusão de energia que atua no campo celular. Essa mesma definição é dada também por Emmanuel. O passe espírita é um somatório dos fluidos animalizados do médium mais os fluidos do espírito. Então, o passe que nós recebemos na casa espírita, ele é um passe chamado passe misto. Tem a contribuição do espírito, que está ali atuando através do médium para chegar ao paciente. Então, aqueles fluidos do espírito que vão trazer muita harmonia,
muita paz e muitas vezes vai trazer também, aquele fluido vai trazer o remédio necessário para aquele doente. Mas ele também é um somatório dos fluidos animalizados do médium, que o espírito não tem, porque só o encarnado possui fluido vital, que é o fluido animalizado, que é o fluido que anima o nosso organismo, os nossos órgãos. Então o espírito, ele só tem o fluido espiritual. Então o médium é ali um intermediário doando os seus fluidos vitais, animalizados. Aí tem um trecho aqui do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que nós vamos ler. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha menos natural. E em certos casos, isso pode acontecer, até prolongar a vida prestes a extinguir-se. Então o passe pode fazer isso. O fluido vital, muitas vezes, a pessoa está numa situação difícil, ela já está com os laços se rompendo. E então vem o médium e doa aqueles fluidos que podem, no caso da permissão divina, no caso daquilo estar no programa reencarnatório daquele doente, prolongar a vida prestes a extinguir-se. No livro Obreiros da Vida Eterna tem um caso de uma senhora que ela ganha uma moratória pela necessidade da família, daquele núcleo que iria se desestruturar se ela desencarnasse. E, inclusive, uma neta dela, que estava grávida, perderia o bebê por ser muito ligada a ela, e aquela criança tinha que nascer. Aquela criança seria fundamental no desenvolvimento espiritual, fraterno daquele grupo. Havia necessidade daquele espírito reencarnar junto àquele grupo. E poderia acontecer o aborto. Então dão a ela um prolongamento um pouquinho maior. É curto, mas um pouquinho maior, para que ela não desencarne naquele momento. Ou seja, não é por interesse da pessoa que está desencarnando. É quando há um interesse coletivo. Aí é permitida, em alguns casos, raros casos, a chamada moratória. E os centros de força? Para nós entendermos o passe, nós temos que entender centros de força. Centro de força, ele tem estrutura de natureza eletromagnética, como nos diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. E nesse livro ele coloca que nós temos 7 centros de forças principais. O coronário, que fica aqui no topo da cabeça, ele é o centro principal. E esse centro de força, ele capta as energias e distribui para os outros centros de força. Então ele é o comando, ele é o general entre os centros de força. E ele é o centro de força ligado à espiritualidade. Então ele é aberto, né, para a espiritualidade, e os centros de força, eles funcionam como se fossem uns tornados, né, eles giram, eles têm dinâmica e parecem uns tornados, como se fossem uns discos, né? Nós temos então esse coronário, que é o principal, depois o frontal, que é ligado ao pensamento, o laríngeo, que é ligado à palavra, o cardíaco, que é ligado ao sentimento. Esses 4 centros de força, eles são os centros de forças principais que estão ligados à espiritualidade, ao nosso lado moral, as questões que são fundamentais para o espírito. Os outros centros de força, esplênico, gástrico e genésico, eles estão mais ligados ao organismo, aquele organismo que ali está funcionando. Quando o espírito desencarna, ele não depende mais, não precisa mais desses centros de força, esplênico, gástrico e genésico. Os outros ele conserva, esses centros de força são conservados. Então vamos entender um pouquinho mais. Essas energias magnético-espirituais do passe são processadas no perispírito do receptor. Então, é através dos centros de força do perispírito que essas energias são captadas. Aí eles alcançam os centros do corpo que se chamam plexos. São os plexos nervosos do corpo físico. Então, eles se distribuem pelo organismo. No organismo, nós não temos um plexo coronário, por exemplo, né? O coronário é totalmente espiritual, mas nós dependemos desses centros de força que vão captar
essas energias sempre através do coronário, que é o comandante de todos, é o general ali do batalhão, né? E que vão ser distribuídos então para o corpo. Então é muito importante nós termos esse entendimento, até para no momento do passe, quando nós tomarmos um passe, estivermos concentrados, podermos direcionar essas energias que entram pelo centro coronário, pela cabeça e que são direcionadas. E que no passe, se nós temos o conhecimento, nós podemos direcionar aquela energia para aqueles centros de força, aqueles órgãos que nós mais necessitarmos, que estiverem com menos vitalidade, que nós estivermos mais carentes. E a desarmonia do centro de força? A gente está falando até agora de uma coisa muito bonita, né? A captação do centro de força, essas energias bacanas que o centro de força recebe através do passe, tudo isso assim muito, muito legal, mas existe o lado outro, a desarmonia do centro de força. O que causa a desarmonia do centro de força? Nossos atos e pensamentos desequilibrados. Então, se nós começamos a pensar coisas ruins, se nós começamos a agir de uma maneira desequilibrada, o nosso centro de força se desarmoniza. E para que eles se restabeleçam, é fundamental o restabelecimento do seu portador. Senão eles não vão restabelecer. Não vai acontecer. Então eles só vão se restabelecer se nós educarmos o pensamento, acalmarmos o pensamento e também o sentimento, e nós entrarmos numa vibração mais harmoniosa, porque essa desarmonia ou disfunção do centro de força repercutem diretamente no corpo físico ou perispiritual. Vamos dar um exemplo. Nós entramos numa discussão. Quanto mais violenta for essa discussão, mais nós nos sentimos desarmonizados. E isso é concreto, isso é real. Então, nós vamos perceber a desarmonia que vem de quê? Dos centros de força. Quando nós entramos em alguma coisa de choque, que é alguma coisa que nos desestabiliza, nós temos que parar, mudar o nosso padrão vibratório através de música, leitura, uma meditação, mudança do pensamento, limpeza do pensamento, alterar aquele campo vibratório para que nós não nos mantenhamos nessa frequência, porque isto gera doença. Esse desequilíbrio, essa desarmonia pode gerar doença. Por que pode gerar doença? Porque o centro de força desequilibrado, ele não vai girar aberto para captar os fluidos benfazejos que nós recebemos o tempo todo da espiritualidade de Deus. Então eles vão entrar em desarmonia, eles meio que se fecham, não vão interagir com a harmonia divina, com as harmonias universais que vêm de Deus, que são para o nosso bem, eles não vão receber. E o que vai acontecer? Aquela captação diminui, a entrada de energia vai diminuir e nós podemos entrar num processo de doença. Portanto, é importante que nós tenhamos harmonizados, equilibrados e em perfeito funcionamento. Conseguimos isso na Terra o tempo todo? Será que nós conseguimos? Não, nós sabemos que não, porque nós ainda oscilamos nesse mundo em que nós estamos. Porém, se nós somos espíritos focados no bem, se nós já temos a consciência das nossas possibilidades, das nossas necessidades, melhor dizendo, das nossas necessidades evolutivas e que nós carecemos de equilíbrio, nós temos que usar o bom senso. Então, nos desequilibramos, a gente não vai guardar lixo. Não vai guardar lixo. Tem aquela história, né, da professora, hoje cada um conta de um jeito, que pegou um copo meio cheio, um copo cheio, e ergueu o copo e perguntou qual era o copo mais pesado para os alunos. E eles falaram, da direita, é o copo que está cheio. E ela disse, é o copo que nós mantivermos mais tempo conosco. Por quê? Se nós pegamos o lixo que nós provocamos quando nos desarmonizamos e guardamos aquilo, vai cansar, vai pesar.
porque o copo vai ficar muito pesado. Então nós já temos o entendimento que nós já fizemos isso muitas encarnações. Essa encarnação é uma encarnação que nós temos que sair mais leves dela, mais leves do que chegamos. Todos nós reencarnamos para evoluir. Então é muito importante que a gente busque todos os dias fazer mentalmente uma limpeza da nossa mente, de tudo que nos pesa, de tudo que nos contraria, que nós oremos e vamos pedir a Jesus socorro quando a gente não conseguir, e vamos fazer o evangelho, e boa música, e boas palavras, e lembrar de quem somos. Nós somos seres ainda muito necessitados, necessitados de ajuda, necessitados de mudarmos o nosso padrão vibratório, de buscarmos uma nova vida, novas conquistas. Nós estamos aqui para evoluir. Então, deixar de lado o homem velho e deixar florescer em nós o homem novo. Aliás, logo após a gente se desequilibrar, por qualquer motivo que seja, porque caiu, porque prendeu o dedo na porta, porque caiu uma chave no pé e machucou, ou a gente brigou com alguém, alguma bobagem, né? Porque na vida a gente cria as dificuldades. Deus não nos dá as dificuldades, Ele nos oferece processos reeducativos. Nós criamos as dificuldades para nós mesmos e muitas vezes para os outros. Então nós temos que aprender a jogar o lixo fora. Joga esse copo para lá, né? Vamos andar leves. Então nós temos que aprender isso, a ter os centros de força em harmonia, equilibrados, em perfeito funcionamento. Isso vai evitar que a gente fique doente? Não. Muitas doenças dizem respeito aos nossos processos reencarnatórios necessários, como disse Emmanuel lá na frente, né? A doença é uma misericórdia de Deus, porque ela é como se fosse uma torneirinha que drena aquelas nossas complicações do passado. Então a doença nos faz parar, refletir e entrar em outro estado vibratório. A doença faz isso. Então é o momento que muitas vezes nós precisamos na doença de pararmos e revermos todo o processo da nossa vida. Quem somos, o que estamos fazendo aqui, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a do outro, né? Então ela é necessária, mas com os centros de força harmonizados e equilibrados, funcionando perfeitamente, nós vamos ter coragem de passar pela doença, vamos ter força, vamos ter bom ânimo e vamos ter ajuda da espiritualidade e até dos amigos, com certeza. Então, para reharmonizar os centros de força, é preciso estabelecer um novo padrão vibratório. Como é que a gente muda o padrão vibratório? Cada um encontra o seu link, né? O seu clique mais rapidamente, de um jeito ou de outro. Então pode ser através da leitura do Evangelho, pode ser de uma música bacana que toque a gente, pode ser através da prece, pode ser através da meditação, pode ser através de sair fazer uma ação no bem, a socorrer alguém, telefonar para alguém que esteja precisando de ajuda, de socorro e que a gente saiba disso. Enfim, é importantíssimo nós mudarmos esse padrão. Então isso se consegue mais facilmente através da prática do bem. Seja ela através da prece pela gente, que é a prática do bem, ou por alguém, do perdão incondicional. Nós não temos que guardar lixo. Perdão é fundamental. Isso foi o que Jesus nos falou. Perdoai os inimigos. Então, por que a gente não vai perdoar os amigos? Por que a gente não vai perdoar os parentes? Por que a gente não vai se perdoar? Se Jesus falou até para a gente perdoar os inimigos. Acreditando que nessa vida a gente não colha mais inimigos, né? Não semeie mais inimigos. Isso é coisa do nosso passado. Então não vamos mais buscar inimigos. Criamos alguma dificuldade, alguém criou? Esquece, porque o momento hoje é de nós sairmos dessa vida mais leves do que chegamos. E normalmente nós somos bem pesadinhos espiritualmente. Então nós precisamos de bons pensamentos, hábitos saudáveis para o nosso organismo físico, porque muitas vezes a doença é provocada por falta de exercício, é provocada por excesso de alimentação. André Luiz fala isso, né? Os excessos. Então nós temos que aprender a viver com equilíbrio. Como é que os espíritos conseguem saber as nossas necessidades? Está lá dentro do nosso organismo, está lá dentro. Como é que eles conseguem saber? Numa reunião pública, por exemplo, o que nós estamos precisando? Então,
Todas essas anomalias geradas pelos nossos desregramentos, seja de ordem moral, psíquica, física, né, dessa ou de outras vidas passadas, elas se exteriorizam, elas são visíveis para os espíritos, para os desencarnados, porque elas se exteriorizam. Então, tudo que nós pensamos fica estampado no nosso halo energético. André Luiz fala isso lá no Evolução em Dois Mundos, excelente livro. Todo ser vivo, vegetal ou animal, possui um halo energético, é uma túnica, né? É uma túnica eletromagnética. Todos nós possuímos isso, todo ser vivo. Sendo que no homem, esse halo energético, essa túnica eletromagnética, ela é profundamente modificada em função do pensamento contínuo. Então, nós modificamos isso, ela é modificada e enriquecida em função do pensamento contínuo. Então, por que ele está falando isso? Por que André Luiz está falando isso? É um alerta pelo motivo de que tudo que nós pensamos, nós registramos a imagem nesse halo energético, que é chamado duplo etérico, né? Que emana uma energia, um campo magnético que é chamado aura, que é chamada aura, me falhou, mas veio, que é chamada aura. Então, o que é aura? A aura é essa emanação energética de quê? Que vem desde que nasce lá no corpo mental, essa emanação passa para o perispírito, passa para o corpo, passa para o duplo etérico, e ela é uma emanação energética nossa. Então ela mostra o nosso padrão. O tamanho que essa energia ocupa é chamado campo. É o campo energético que é de cada um. Dizem que o do Chico era imensurável, de tão grande. Bom, a gente percebe só pelo comportamento, né, que o Chico tinha, pela maneira dele falar, como ele deveria irradiar e como deveria ser bom chegar perto do Chico, né? Sentir todo esse conforto espiritual que todos dizem que ele irradiava. Mas a nossa, cada um tem a sua e tá tudo certo. Cada um irradia a sua. Mas essa túnica espiritual, o duplo etérico, ele grava e espelha todos os nossos pensamentos. Então o espírito, quando nos olha, isso depende, gente, do padrão evolutivo do espírito. Então tem espíritos que olham e eles percebem a coloração, eles percebem um tumulto ali, né? Mas outros espíritos, eles nos olham, eles não precisam falar a nossa língua, porque eles veem tudo que nós estamos pensando. Se uma pessoa está planejando um crime, ela estampa toda a cena desse crime como um filme nesse halo, nessa túnica energética, eletromagnética. E o espírito vê, dependendo do seu padrão evolutivo, né? Da sua condição. E o espírito tecnicamente mais treinado, ele consegue olhar dentro do nosso organismo, ele vê o órgão e ele vê todas as células do organismo, o sangue, todo o funcionamento. É como se nós não tivéssemos a parte externa, né? E ele visse exatamente o que ele precisa ver. Então ele concentra e ele vê. Então, mas os pensamentos são exteriorizados. Então, o que acontece? Durante uma reunião pública, os espíritos detectam diversas anormalidades do nosso organismo. Essas anomalias, às vezes, elas não conseguem ser tratadas ali, mas algumas podem ser tratadas imediatamente. Imediatamente. Então, o que o espírito faz? Ele detecta, ele cataloga de cada um que está ali na reunião pública qual é a necessidade daquela pessoa, qual é o centro de força que o médium vai ter que trabalhar quando chegar naquela pessoa, porque o mentor daquele daquele médium, quando chegar naquela pessoa, já vai ter sido, ele já vai ter sido instruído, orientado pelos dirigentes da reunião, e ele vai saber exatamente inspirar, intuir o médium sobre o órgão, sobre o centro de força que o médium tem que atuar mais ou menos, porque o passe é uma fluidoterapia. O médium vai doar seu fluido, o mentor vai doar fluido e aquilo vai beneficiar aquele que está recebendo. Então é fluidoterapia.
Os espíritos podem atuar no enfermo, sugando para a superfície do corpo etéreo os fluidos desequilibrantes. Então, como é que acontece? Primeiro ele detecta, ele vai lá e vê. Ah, tá ali, olha, ela tá com um problema ali na área do coração. Então, o que eles fazem? Eles trazem para a superfície do corpo, do duplo etérico, aqueles fluidos desequilibrantes que estão ali sem função benéfica. Aqueles fluidos estão atuando negativamente naquela área que precisa ser aliviada. Então eles sugam durante a reunião pública, sugam, e na hora que o médium dá o passe dispersivo, esses fluidos são como que descolados do enfermo. Então, naquele movimento que o médium faz do passe dispersivo, e o médium intuído, onde vai atuar mais, lembrando que é um passe de harmonização, o passe da reunião pública é um passe de harmonização, mas sempre vai ser retirado algum ou uma quantidade grande, maior ou menor, de fluidos negativos, de fluidos que estão prejudicando, chamados fluidos congestionados, porque aquele centro de força, aquele centro vital, ele já não está agindo com toda a sua potencialidade. Então os fluidos começam a ficar congestionados. Então o espírito traz para a superfície, o médium chega lá e retira, né? Então isso é muito importante. Depois vem o movimento de doação. Ali o médium doa do seu fluido e o espírito doa dos seus fluidos. Nesse caso, muitas doenças podem ser resolvidas ali. Doenças que às vezes estão começando. As áreas podem até ser cauterizadas e a pessoa nunca mais ter nada. Porque às vezes aquilo foi causado por uma indisciplina da pessoa. Então o que é importante? É a pessoa prestar atenção na reunião pública. É ter atenção ao que o palestrante está falando. Por quê? Basta estar ali? Não. Tem que estar ali, mas tem que estar presente, colaborando com o pensamento. No momento em que nós estamos com o pensamento fixo no estudo, nosso pensamento está desviado de besteiras, está desviado de desentendimentos, está desviado de pensamentos tolos que vão nos fazer mal. Então, nós estamos aproveitando da melhor maneira aquele ambiente. Depois, no passe, nós ficamos em prece. E ali os espíritos vão conseguir atuar. Estão percebendo como é que no passe depende a qualidade do que a pessoa vai receber? Depende diretamente do comportamento de quem está recebendo o passe. Porque o médium, ele é treinado. Se o médium não está bem naquele dia, ele não dá passe. Porque o médium fez curso, ele entende a técnica, ele é treinado. Então o médium está ali doando amor. Então, além da técnica do passe, que tem uma técnica, ele está ali, naquele momento, na frente daquela pessoa, ele está ali para ela. Então, o pensamento dele está totalmente concentrado naquela pessoa, em cada centro de força dela, transmitindo bons pensamentos, bom ânimo, coragem, né? Ele está ali para aquela pessoa. Então, depende da pessoa captar aquilo, ou não. Então, aquele que está recebendo o passe é diretamente responsável pela ação do passe nele. Então, o passe aumenta o cabedal de energia vital, restabelecendo, em certos casos, que fique bem claro, o equilíbrio funcional do organismo. Então, em certos casos, a pessoa já sai da reunião pública sem sentir nada. Leve, entrou pesada, sai leve, entrou doente, sai saudável. Em certos casos, porque às vezes está no início da doença e tudo depende do mérito da pessoa e do como ela está agindo, do que ela está fazendo para resolver as suas questões, né? Que comportamento ela está tendo, como é que ela está disciplinando o seu pensamento, utilizando bem a sua palavra, equilibrando os seus sentimentos quando desequilibram, ela busca equilibrar, agindo no bem, porque tudo na vida é uma contabilidade divina. Né? Nós temos as coisas que nós fazemos positivas
e elas vão somando. E todos nós fazemos coisas negativas, não nos iludamos com relação a nós mesmos. Nós não somos tudo isso. Não somos, nós estamos a caminho, nós somos aprendizes do Evangelho. Nós não somos doutores em Evangelho, nós somos aprendizes da vida, das leis morais, por isso a gente está aqui ralando. Então nós fazemos as coisas ruins, só que nós fazemos coisas negativas, vamos fazer mais positivas. A nossa contabilidade vai ser bacana. Nós vamos fazer mais coisas boas do que ruins. E pelo hábito de fazer as coisas boas, nós vamos aprendendo cada vez mais a não fazer as coisas ruins, a fazer menos coisas ruins, nos tornando mais leves e cada vez mais nos desvencilharmos dos lixos energéticos que nós produzimos para nós mesmos, porque nós somos responsáveis por isso. Passe processo obsessivo. Complicado, né? Passe e processo obsessivo. Aqui nós vemos um irmão que está dormindo na reunião pública. Ele está dormindo, ele não está concentrado, ele não está em prece. E os desencarnados que dirigem a reunião estão vendo isso, estão percebendo isso. Ele está dormindo e ele está num sono magnético. É um sono induzido. Os espíritos obsessores condensam fluidos sobre sua vítima, até torná-los viscosos. Viscosos, espiritualmente falando, são fluidos tão densos que espiritualmente são viscosos e são fortemente aderentes. É proposital, é viscoso e fortemente aderente à vítima. Não existe vítima inocente. Aquela pessoa que está sendo obsidiada. Então, aí eles vão envolvendo as regiões e os órgãos que eles desejam atingir. Então, se aquela pessoa já tem uma fraqueza no estômago, eles vão envolvendo ali o estômago. Aqueles fluidos viscosos que vão aderindo ali no perispírito e que vão prejudicando o centro de força gástrico e que vão ali criando embaraços de absorção fluídica energética positiva e que vão complicar a situação de saúde daquele irmão. Chegam a um ponto que eles podem isolar a pessoa do meio exterior. E tem um caso seríssimo, que foi o do filho do Dr. Bezerra de Menezes, um dos filhos de Dr. Bezerra de Menezes, passou um processo obsessivo tão sério, que o obsessor dominou os órgãos daquele filho dele. Dominou. E ele foi perdendo a vontade própria, ele foi perdendo, porque ele foi se entregando, né? Era um espírito comprometido, naturalmente, nasceu ali junto ao Dr. Bezerra para receber um mínimo do que o doutor num ambiente bom, mas era um espírito muito comprometido e que se entregou, né? Não se deixou levar pelas bênçãos daquele que foi seu pai, né? O seu genitor. Infelizmente, esse irmão acabou desencarnando. É uma história muito interessante. Dr. Bezerra conversa com o obsessor e é uma história muito triste, porque o obsessor diz para o Dr. Bezerra: se eu largar ele, ele vai morrer. Ele vai morrer, porque ele depende de mim. Os órgãos dele já estavam totalmente embebidos, totalmente dependentes dos fluidos viscosos com que o obsessor alimentava aqueles órgãos e dominava os órgãos, né? Então o obsessor disse: eu posso te atender, eu vou deixar ele, mas ele vai morrer, porque sem os meus fluidos, esses fluidos viscosos, ele não sobrevive. Dr. Bezerra pede a ele: por favor, faz a misericórdia de deixar meu filho. Morreu, o filho dele morreu. Mas por que Dr. Bezerra pede que ele deixe o filho? Parece uma coisa má, né? Puxa, o pai pedir para o filho ser liberto e morrer. Então vamos entender o que se passa. Aquele irmão ia dominar cada vez mais o filho do Dr. Bezerra. No momento em que ele deixou, o rapaz morreu para a vida corporal, mas se libertou do obsessor. Se ele continuasse vivendo até os 90 anos, dominado por aqueles fluidos grosseiros que o mantinham ali vivo, mas totalmente dependente, totalmente obsidiado, ele desencarnaria vinculado, colado àquele obsessor. Então, Dr. Bezerra sabia exatamente qual era o objetivo do obsessor. E pela sua ascendência moral,
Dr. Bezerra consegue que aquele obsessor concorde em deixar seu filho, mas seu filho desencarnou. Então, muitas vezes, eles isolam os órgãos e podem isolar a pessoa do meio exterior. E muitas vezes eles isolam pela simples vontade. Não assiste não, dorme, você está muito cansado, dorme. Por isso que a gente diz sempre, nas reuniões públicas, o dirigente sempre fala, não durmam, mantenham a atenção para não se entregar ao obsessor. Não havendo reação por parte do obsidiado, este não poderá ser ajudado pelos espíritos amorosos. Portanto, cabe a cada um reagir. A pessoa que costuma dormir em reunião pública, leva um caderninho, uma caneta e vai anotando o que o palestrante está falando para manter a atenção, para se manter acordado. Usa recursos, entra em prece, pede socorro para não dormir. Faça o possível. Se esforce, mas existem meios para que a pessoa possa resistir. Então, a ação do passe, como é que é? O passe pode dissolver esse visco e permitir a penetração de fluidos leves, eterizados, que restabelecem temporariamente o organismo. É temporário. Olha, você vai tomar um remédio aqui, que vai te aliviar essa dor. É temporário. Mas você vai ter que mudar de atitude para que não te ocorra mais isso. Então, cabe ao paciente dar continuidade a esse tratamento com a mudança de atitude. Prece sempre e novos hábitos mentais e ação também, novos hábitos físicos também, muitas vezes, né? E o obsessor, ele é ajudado? Deus é misericórdia. O obsessor é ajudado. Os fluidos que são dirigidos a esse obsidiado, o obsessor está lá fora, ficou lá fora, não entrou na casa espírita, mas esses fluidos são dirigidos através do próprio obsidiado para o obsessor e vão atuar sobre o obsessor. Dependendo da situação, eles vão provocar uma experiência que vai confundir aquele obsessor que está tão focado no mal, está tão acostumado no mal, ele vai receber amor, ele vai se confundir e aquilo vai muitas vezes aliviar ele e pode provocar uma alteração de propósitos, porque às vezes também o obsessor não é extremamente mau. Ele está querendo mal, ele se vinculou ali, ele está num processo vingativo, mas ele não é mau, né? Ele está equivocado. Então ele vai ser ajudado e também o obsidiado. Por isso é importante a constância nas reuniões públicas, a ingestão da água fluidificada, assim como a prece diária e o Evangelho do Lar. Então vejamos, a Casa Espírita nesse momento de quarentena está fechada. Nós não temos como abrir pelo risco que ainda oferece, né? Então o que nós vamos fazer? O SEMA faz palestras toda semana, está oferecendo 2 palestras, tem vários cursos sendo oferecidos, vários cursos. Então é ter aquele momento de assistir a palestra, assistir ao curso, manter rigorosamente, uma vez por semana, o Evangelho do Lar, estar sempre em prece, buscar recursos que estão ao nosso alcance, além do que na internet tem palestras muito boas. Além, é claro, da mudança de hábitos, incluindo o pensamento. Então, o que nós vamos fazer? Vamos mudar a nossa maneira de ser. Que hábitos nós temos que nós sabemos que estão fazendo mal para a gente? Vamos nos esforçar por mudar esses hábitos. E os pensamentos? Quantas vezes a gente entra em discussão mental com alguém e aquilo nunca vai acontecer? Se ela me falar isso, eu vou responder isso. Se ele falar isso, eu vou responder aquilo. A gente começa a entrar em briga, em discussão. E aquilo chega a não acontecer. Olha a indisciplina do pensamento. Quando a gente deveria estar pensando, Senhor, se acontecer isso, que meu pensamento possa ser invadido pelos teus fluidos benéficos, Senhor. Que eu mude a minha ambiência, que eu possa mudar a minha maneira de ser, que eu me espelhe em ti, Senhor. Tem sempre um caminho, né? O Evangelho nos mostra isso. O passe de harmonização, para a gente entender rapidamente o passe de harmonização. Na reunião pública, o passe é de harmonização dos centros de força. Dependendo da situação, até pequenas cirurgias podem ser realizadas durante a reunião. Cirurgia? É cirurgia. Às vezes é uma cirurgia psíquica, é o nosso psiquismo que está confuso.
Às vezes é uma cirurgia que ainda não está profunda, uma situação que ainda não está totalmente enraizada no organismo. Pode ser realizada sim. Olha a importância da reunião pública. Olha o compromisso de quem está ali recebendo um passe e também do médium. O compromisso também do médium, porque o espírito, o benfeitor, o mentor, sempre vai estar comprometido. Ele é um espírito superior. Mas o médium também tem que estar focado, comprometido. E se o médium pisou na bola? Não estava tão concentrado. Vai dar mais trabalho para o mentor, mas ele vai receber igualmente. Do ambiente com vários médiuns, a doação é enorme, o mentor vai captar de outros médiuns, mas aquele paciente não vai ser prejudicado. Tratamento espiritual. Tratamento espiritual é muito sério. Para a cura é fundamental a fé e o merecimento. Então, olha que coisa, já começamos com 2 pontos importantes. Para a cura é fundamental. Fé. Sem fé não tem cura. A pessoa fica como que teflonada, né? E o merecimento. Nem todos obterão a cura, mas todos serão beneficiados. Às vezes, no programa daquele reencarnatório daquela pessoa, daquele ser, está aquela doença. Às vezes vai até desencarnar por ela, mas vai ser beneficiado. Com fé, com merecimento, ele vai receber bom ânimo, como nós já falamos, força, coragem, paz, tranquilidade para passar pela dificuldade, como Emmanuel disse, necessária, né? Muitas vezes a doença normalmente é uma necessidade educativa do espírito. O passe de cura não substitui o tratamento médico, nunca, jamais. Ambos são fundamentais. Um, na verdade, complementa o outro. Então é muito importante nós lembrarmos disso, que o passe de cura não substitui o tratamento médico. Um complementa o outro. Então não adianta achar que só indo ao centro espírita vai ficar curado, não adianta achar que só no medicamento vai obter a cura. Às vezes um, às vezes outro. Mas o ideal é que os 2 caminhem juntos, e não somos nós que vamos decidir isso. Nós vamos fazer as 2 coisas, a espiritualidade vai ajudar de qualquer forma. Então, Emmanuel coloca para a gente em que situações é possível a cura. Olha o que ele fala. Antes de qualquer consideração, deveremos examinar a lei das provações e a necessidade de sua execução plena. Então, muitas vezes, a cura não é possível. Antes de qualquer consideração, deveremos examinar a lei das provações necessárias a nós expurgarmos aqueles fluidos negativos que estamos alimentando por tanto tempo, que estão congestionados em nós, que estão registrados, formando verdadeiros cancros espirituais, registrados, marcando o nosso perispírito. Então, a lei das provações e a necessidade de sua execução plena. Muitas vezes aquela doença tem que ser levada até o fim. E isso não significa que a pessoa seja mais inferior do que outra, porque Chico teve doenças. Quantos espíritos nobres desencarnaram de doenças sérias? Allan Kardec desencarnou com aneurisma cerebral. Então nós não temos que julgar nem ficar pensando, está passando por aquela doença terrível, nossa, deve ter aprontado na vida anterior. Nada disso. Primeiro porque todos nós aprontamos, né? Em algum momento do nosso passado. Mas isso não significa que aquele espírito seja menor do que um que não tem doenças graves, doenças sérias. Significa sim que ele está num processo de reeducação e que cabe a ele a nobreza de aproveitar da melhor maneira possível aquela doença pela qual ele está passando. Muitas vezes ela pode ser diminuída, sim, mas às vezes, como ele está colocando, a necessidade é de execução plena. Normalmente, quando ela pode ser diminuída, quando há o reencarne, já existe essa possibilidade. A pessoa já traz aquele registro. Essa doença poderá se desenvolver plenamente, ou talvez, dependendo da ação dessa pessoa, ela possa ser diminuída em algum momento até eliminada. Ou não, dependendo do seu comportamento, vai até o fim, porque ela precisa disso. Às vezes somos nós que pedimos. Não quero que de maneira nenhuma a minha doença
seja eliminada, eu quero ir até o fim para que eu possa dessa vez tirar o melhor proveito. Então nós não sabemos, mas ter a doença não significa que a pessoa seja menor espiritualmente, moralmente do que qualquer outra, absolutamente. E Jesus foi o maior médium curador de todos os tempos. A mulher hemorroíça, quando tocou nas vestes de Jesus, ficou curada. Que passagem linda do Evangelho. Que bênção, que coisa, né? Quanta maravilha nessa passagem, quanto aprendizado para a gente. E com essa imagem, vamos pensar em Jesus e lembrar de nós mesmos. Pela fé dela, ela foi curada pela fé. A fé dela curou ela. Ela tocou nas vestes de Jesus e ficou curada. Mas o mais importante é a cura da alma. Que Jesus toque nossos corações, nossas almas profundamente, a fim de que nós desejemos a cura da alma. A cura através da conquista real dos valores morais que são eternos. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo muito a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do estudo, por tantas bênçãos, Senhor, que o conhecimento dessa doutrina traz para as nossas almas ainda tão conflituosas, mas a certeza, Mestre querido, de que és o nosso pastor e que nada nos faltará, que cabe a cada um de nós caminhar contigo a teu lado, confiantes de que recebemos sempre o melhor, porque Deus é Pai, é misericórdia. Que em teu nome, Senhor, e em nome de Deus, possamos agora encerrar o nosso estudo de hoje. Fica conosco, Senhor, que nós saibamos te conservar em nossos corações. Graças a Deus.